Oi, gente, voltei para fazer a segunda parte de uma pequena explicação do livro de João, do capítulo 3, do 1 ao 15, tá? A gente está fazendo vamos fazer em 3 partes, para ficar mais fácil da pessoa ouvir e não se cansar tanto, tá bom? Então, vamos continuar, né? Nós estávamos falando que Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus à noite, escondidinho, né? Mas foi, o que importa é isso. O Senhor, ele te recebe a hora que você quiser chamar por ele, não importa a hora. Importa que você esteja chamando, Senhor, eu estou aqui, eu estou, sabe, pode ser na angústia, pode ser na felicidade, pode ser da hora que for, o Senhor, ele vai a hora que você chama. Se você não chamar, ele não vai. O Senhor, ele é muito educado, ele não é que nem o inimigo, que cutuca mesmo sem chamar. O Senhor não, o Senhor, ele vai se você chamar ele, entendeu? Então, aqui o Senhor tá explicando para Nicodemos, né, que se não nascer de novo, ou seja, não abandonar tudo aquilo que está errado e aprender o correto, não consegue entrar no reino de Deus. Não consegue mesmo, porque a gente aprende tudo errado, né? Ele fala para Nicodemos, olha, você não vê o vento, mas você vê as árvores balançando com o vento. Da mesma forma, é o Espírito Santo. Você não o vê, mas você sente. Então, quando a pessoa nasce de novo, ou seja, ela conhece verdadeiramente, né, o Senhor Jesus e o aceita. Mas eu aceito de verdade, não assim de boca só. Eu aceito, mas não se aceitar e não cumprir, não fazer tudo que o Senhor ensinou, não aprender, aí não tem como, né? Porque se você não conhece o caminho dele, como que você vai até ele, né? Não tem como, né? Então você tem que conhecer o Senhor, né? Tem que aceitá-lo, tem que conhecê-lo e tem que aceitar como seu único Senhor e Salvador. Não ter mais ninguém, porque ninguém vai levar você na vida eterna, não vai levar ao reino de Deus, jamais, somente ele, né? Então aí ele recebe, né? A pessoa que aceitou o Senhor como único Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo. E aí, gente, tudo vai mudar na vida dessa pessoa. Isso é óbvio, muda muito, muito, eu falo por mim, tá? Eu falo por mim que a mudança, assim, é muito grande. A transformação na vida de quem verdadeiramente nasce de novo é perceptível. Você vê a pessoa, 50 anos atrás, quem me conheceu e for me conhecer e olhar agora, vai falar, ué, o que aconteceu com você? Entendeu? É muito diferente. É o jeito da gente falar, a gente não fala mais qualquer coisa, não mente, não faz fofoca, não, sabe, muda tudo, porque a gente quer parecer mais com o Senhor Jesus e não quer desagradar ele porque ele morreu por nós, né? Então, quando a gente nasce de novo, né, assim, verdadeiramente, que nem eu tô falando, né, é perceptível. Então, é através do quê? Das suas atitudes, do seu caráter. Vai mudar e vai mudar por completo. É uma conversão, é um nascimento, realmente um nascimento de novo. Eu nasci há 60 e poucos anos atrás, 62, mas eu nasci verdadeiramente em Cristo Jesus depois dos 50. Então, gente, quando o Senhor Jesus fala que a pessoa tem que nascer da água e do Espírito, é a pessoa deixar de fazer tudo aquilo que fazia de errado, sabe? Eu ia pra balada, eu bebia, eu pegava um, pegava outro, pegava outra e assim ia, sabe? Fazendo tudo que era de errado. Tudo, exemplo, eu só dei um exemplo, mas é tudo que você sabe que é errado, todo mundo sabe que é errado, que é certo, né? Faz porque quer, porque, não sei, eu sei que eu fazia porque queria mesmo, não era induzido por ninguém, eu fazia, meu pai e minha mãe nunca ensinou a fazer nada de errado, mas eu fazia, mas depois que eu conheci o Senhor eu não fiz mais, e não faço mais agora, entendeu? Eu mudei realmente, eu nasci de novo. Então você deixa o que fazia de errado, né?
Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem traía não trai mais. E por aí vai, né? Porque quando a pessoa ela se converte, né, verdadeiramente, tá? Ela não se sente mais atraída pelas coisas desse mundo. Ela não se sente. Por quê? Porque ela se sente atraída pelo Senhor, porque é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E foi isso que aconteceu com Nicodemos. As coisas do mundo já não começou a sentir, ele não começou a se sentir bem mais com as coisas do mundo, e ele foi, nem que foi escondidinho, mas foi à noite, foi atrás do Senhor, foi procurar o Senhor, entendeu? É o que nós temos que fazer. Então, aí, o que acontece? Quanto mais perto nós chegamos do Senhor Jesus, mais perto a gente quer estar, cada vez mais, quer continuar e quer, sabe? Você tem medo de perder a proteção dele. Por quê? Porque ele é o único, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o pão, ele é a água, ele é tudo. Ele fala, eu sou o tempo todo. Na Bíblia está falando, eu sou, desde do comecinho da Bíblia até o final. Ele fala sempre, eu sou. Então, a gente, quando conhece o Senhor, a gente quer ficar com Ele. Então, para ficar com o Senhor, a gente faz o quê? A gente tem que ler a palavra, ler a Bíblia, né, meditar, né, sempre nas palavras, ler, pedir a Deus para que o Senhor nos ensine, né, que o Espírito Santo nos ensine, nos abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender a palavra correta do Senhor, né, porque assim, nós não vemos o Espírito Santo, nós não vimos, nós não conhecemos a pessoa do Senhor Jesus, mas nós cremos nele, nós sabemos que ele morreu por nós e ele ressuscitou, está nos céus, aguardando a hora dele voltar para buscar aqueles que querem ir com ele. Aqueles que não querem, ele não vai obrigar, né? Aí quem não quer ir com ele vai ficar com quem? Com o inimigo, né? Deus o livre. Então, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu era muito religiosa. Uma religiosa, mas que só conhecia o Senhor Jesus de ouvir falar. Então, eu aprendi e vivi o que me ensinaram. Assim como muita gente vive o que foi ensinado para eles na fé, né? Então, as pessoas não têm culpa. Aprendeu errado, mas ainda há chance para quem está vivo, ainda há chance de se arrepender e voltar para o Senhor Jesus, que é o único que salva, tá? Foi isso que eu descobri e eu corri enquanto eu tinha tempo ainda. E ainda tô lendo, tô aqui todo dia lendo, pedindo ao Senhor para me ajudar, para que eu possa ajudar outras pessoas também. Assim, na simplicidade, no jeito de falar, para ver se as pessoas entendem. Eu falo devagar para ver se as pessoas entendem, porque tem muita gente que não sabe ler, tem muita gente que, sabe, que não consegue entender assim muito rápido. Eu, por exemplo, sou uma. Quando as pessoas falam muito rápido, eu não entendo direito, eu fico meio perdida. Por isso que eu leio devagar, explico devagar, e com palavras simples, humildes, do jeito que eu sou, do jeito que eu sei falar. Eu não sei falar difícil, não. Palavras bonitas, não sei. Então, eu vivi o que me ensinaram, né? As orações, gente, que eu fazia, tô falando por mim, tá? As orações que eu fazia, elas eram decoradas. Eu decorava todas elas. Tinha que ler até decorar. Então, era tão automático o negócio que acabava de fazer as orações, ali todas decoradas, que eu nem via quando terminava. E aí eu não entendia nada. Eu lia o Pai Nosso, orava o Pai Nosso, assim, rapidinho. Pai Nosso está santificado, bem rapidinho, não entendia nada do que estava falando ali. Por quê? Porque eu fui ensinado a decorar.
e ler só o que estava decorado, e não ler a Bíblia, que foi o que Deus deixou pra gente aprender, né? E isso aconteceu comigo. Eu tô falando pra vocês porque aconteceu comigo, tá? Não tô falando nem de ninguém, porque eu não sei se alguém faz isso, mas eu sei que eu fiz. Então eu decorava tudo e era assim no automático mesmo, sabe? Era põe lá vai embora, é igual o carro, põe lá na marcha lá e pum, vai embora. Vai no automático. E eu ia que ia, né? Não percebia quando tinha terminado a oração. E até dormia. Então, gente, assim era Nicodemos. Quando ele chegou até Jesus, ele era assim. E olha que Nicodemos era mestre em Israel, hein? E não compreendia o que o Senhor estava falando. Por que ele não compreendia? Porque ele era terreno, ele só lia e fazia as coisas no automático, que nem eu. Daí não entendia mesmo, as coisas do Espírito Santo não entende. Se não tiver o Espírito, não entende. Quando eu peguei a Bíblia pela primeira vez, eu li, não, era a mesma coisa de nada, porque eu não entendi nada, nada. Então, tem que ter o Espírito Santo para poder entender, e para gostar e conhecer a palavra de verdade, da verdade. Porque de mentira, gente, eu não sei vocês, mas eu já tô cansado com tanta coisa errada. Que o certo virou errado, o errado virou certo, e por aí vai, né? Então eu já tô cansada com tudo isso. Então, graças ao Senhor que abriu a minha mente, abriu meus olhos, meus ouvidos, para que eu pudesse ter um encontro com o Senhor. E hoje, graças ao Senhor, eu tô aqui. Tô procurando cumprir, né? Lógico que a gente vai errar sempre vai pecar, mas o Espírito Santo nos avisa e a gente já pede perdão. Senhor, perdão porque eu errei, e não procurar não repetir mais aquele erro. Mas como a gente é falho, é ser humano, a gente vai errar. Só depois que estiver com o Senhor na vida eterna, que aí acabou. Não tem mais tentação, não tem mais pecado, não tem mais morte, não tem mais sofrimento, né? Vai acabar tudo. Essas dores que a gente tem, tudo que tem aqui que a gente sofre, a morte, foi tudo colocado pelo inimigo, né? E o homem entregou tudo de bom, o Senhor deu para o homem, para o ser humano, ele entregou para serpente, né, para o inimigo. Então eu lia e não entendia. Também não sabia o que era nascer de novo. Eu ouvia as pessoas falar, mas eu não entendia era nada, sabe? Nascer de novo, o que será que é isso, né? Mas as pessoas poderiam até tentar explicar para mim, mas às vezes eu nem queria ouvir. É o que acontece com muita gente, né? As pessoas não querem nem ouvir falar, porque acha que tá correto, assim como eu achava, que eu tava certo. Não, eu tô certo, eu aprendi. Só que a partir da hora que eu fui pesquisar e verificar de onde que veio todas essas coisas, esse ensinamento do ser humano, eu vi que realmente veio do próprio ser humano e não de Deus. E aí, gente, aí nós temos que correr para recuperar o tempo perdido. É isso que eu falo. Eu tô correndo para recuperar o tempo que eu perdi longe do Senhor. Mas agora, graças ao Senhor, eu tô com Ele. Então, gente, para começar a entender o que aconteceu, eu aceitei o Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador. E aí o Espírito Santo, ele vem habitar na gente quando a gente aceita. Até então, quando você não conhece o Senhor, não aceita o Senhor, você não é um filho de Deus. As pessoas falam que todos são filhos de Deus, mas não é. São todos criatura de Deus. Agora, a partir da hora que aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, começa a ler a Sagrada Escritura, começa a entender tudo o que aconteceu desde o início e ver o engano que está no mundo, aí sim, porque você já tem o Espírito Santo, você já recebe o Espírito Santo e começa a entender, gostar de ler a palavra e obedecer. Seguir, né, os ensinamentos de Deus, né, para nós. É isso que acontece. É diferente. Antes eu não tinha o Espírito Santo, eu não sabia. Por quê? Porque eu era por mais religiosa que eu era, né, eu não tinha o Espírito Santo. Eu só sabia as coisas do homem.
tudo que o homem ensinava aqui eu aprendia, né? Os seres humanos, né? Quando eu falo homem, é no geral, tá, gente? É homem, mulher, é tudo. Tudo que eles ensinavam a gente aprendia. E por aí foi, né? Mas o Senhor me alcançou, a graça dele me alcançou, né? Graças a Deus. E aí, gente, a gente aceitando o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo, como eu falei, vem habitar na gente, e aí ele vai nos ensinando aos poucos. Isso não é da noite pro dia, não, tá? É ao longo do tempo. Por isso que tem que ler todos os dias. Ao invés de ficar ouvindo música do mundo, você põe louvor. Ao invés de colocar, assistir vídeos horríveis ou novelas horríveis, você vai ouvir a palavra de Deus, né? É aí que você vai aprendendo e o Espírito Santo vai te ensinando. E aí você vai se afastando tudo do que está errado. Aquela cegueira espiritual começa a ganhar luz. E aí o nosso entendimento, ele aparece, ele nasce de novo. E aí ele nasce de verdade, né? Então, é assim que nasce, é assim que é o nascer de novo. É abandonar os rituais, né? Os ídolos e deixar de ser aquela pessoa religiosa, né? Que eu era muito, eu falo por mim, mas eu era só religiosa. Aparentemente, assim, era religiosa, mas não entendia nada. Então, assim como eram, né? Na época do Senhor Jesus, né? Os sacerdotes, os fariseus e o próprio Nicodemos, né? Eles eram muito religiosos, só religiosos. Eles não conheciam a palavra de Deus. Era só ali, sabe? No ritmo deles ali, liam o Pentateuco, não entendiam, ou se entendido, fazia desentendido e procurava fazer todos os rituais. Tudo que ensinavam ali era feito, sabe? Aqueles rituais ali. E continuavam no erro. E Nicodemos era um deles. Ele estava junto, ele era o próprio. Ele também era. Assim como eu, ele também era muito religioso. Era só isso, né? Então, Nicodemos, depois que ele foi até o Senhor Jesus, ele se converteu. Ele conheceu quem que era. Por quê? Porque ele foi buscar o Senhor, gente. Senão, a pessoa não tiver interesse, ficar, não, mas eu já tô bem assim, deixa eu assim. Aí você tá caminhando para um lugar que não é bom, tá? Então tem que se deixar o Espírito Santo chegar até você. Ouvir a palavra de Deus, ouvir quando alguém quer te ensinar, quando alguém quer falar do Senhor. Porque se ninguém falar para você, não vai aprender nunca. Então, eu tô sempre aberta a aprender, sempre. Procuro falar sempre o que Deus está falando e não o que eu tô da minha cabeça, não. Eu leio e vejo ali o que Deus está falando, e não o que eu quero ou o que o homem quer, não. A gente tem que fazer o que o Senhor quer, tá? É assim que eu faço. E Nicodemos, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa. Mesmo escondidinho, ele foi buscar o Senhor e se converteu. Olha que coisa linda, né? E aí, o Senhor, ele fala no versículo do 11 até o 12, que o povo, ele falou, Nicodemos, o povo, vocês não aceitam e nem creem nas coisas terrenas que eu falo. Imagina como que vocês vão entender e crer nas coisas espirituais que eu falo. Se vocês não entendem quando eu falo de coisas terrenas, vocês não entendem. Então, a hora que eu for falar de coisas espirituais, vocês não entendem. Vocês vão ter que nascer de novo para entender. Vocês vão ter que aprender tudo do zero. O que vocês aprenderam até agora, vocês vão ter que apagar, esquecer, passar uma borrachinha em cima. E aprender do zero agora, porque eu tô aqui. Eu desci do céu. Fui eu que desci. Eu sou Deus, eu que criei tudo. Mas eu desci para salvar quem queira ser salvo, né? Então, gente, é só uma dica, né, que eu dou, né, para quem ainda não se converteu.
Assim, para quem não se converteu de verdade, né? Porque não adianta falar que se converteu, mas não conhecer a palavra, não buscar o Senhor, não obedecer, né? Aí foi difícil. O Senhor fala que ele conhece quem ama ele, as pessoas que obedecem e respeitam ele. É assim. Então, só uma dica, né? Busca o Senhor. Busca o Senhor Jesus. Seja uma pessoa humilde, ouça a palavra de Deus, ouça quando alguém vem falar do Senhor para você. Não diga que você já sabe tudo. Porque tem muita gente que faz isso. Não, eu já sei. Porque nunca nós vamos saber tudo. Nunca. Ninguém vai saber tudo. Só quem sabe tudo é Deus, é o Senhor Jesus que veio, Deus como homem aqui na terra. Então nós temos que estar sempre aprendendo, né? Antes de ler a Bíblia, nós temos que fazer o quê? Orar, pedir a Deus sabedoria, pedir entendimento, pedir discernimento, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, esteja conosco, para que nós possamos entender a palavra, porque é espiritual, não é nada terreno, então não tem como você ir ali e fazer uma coisa e mostrar ali, ó, eu fiz isso, não, é espiritual, você tem que aceitar o Senhor, poder receber o Espírito Santo e aprender a palavra. Tá? Volto daqui a pouco no terceiro vídeo, tá bom?